Fala galera, beleza? Na aula de hoje a gente vai continuar com a nossa aula de inequação modular. Antes, porém, pessoal, queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim você vai ficar a par de todas as nossas novidades. Beleza, galera? Resolução gráfica. Uma outra forma, um pouco mais trabalhosa, só que é mais simples de se entender, a gente vai ver agora, que é através da utilização de gráficos para resolver inequações modulares. Uma dica, pessoal, é que você coloque todos os termos da inequação à esquerda, ou seja, para o primeiro membro. E aí você faz o quê? O gráfico da função. Se você fizer isso, facilmente, com muito trabalho, mas o conceito é muito fácil, você vai encontrar o resultado que você deseja. Vamos ver um exemplo? Módulo de x menor que 2. Se prepara, porque é trabalho. Vamos lá. Como é que a gente faz isso? O primeiro passo é você passar tudo para o primeiro membro, ou seja, tudo para a esquerda. Pessoal, a gente tem módulo de x menor que 2. O que eu vou fazer? Vou pegar esse 2 e passar para o outro lado. Então vai ficar módulo de x menor que 2. O 2 não está mais, vou passar para o outro lado, menos. Aí vai ficar módulo de x menos 2, e aqui não ficou nada, correto? Então ficou o quê? Menor que 0. Gente, o que eu fiz? Passei o 2, que estava do lado direito, para o lado esquerdo. Beleza? Beleza. O que eu vou fazer agora, pessoal? Agora eu vou fazer o gráfico da função módulo de x menos 2. Aí, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou ver onde essa função é positiva, ou seja, acima do eixo x, e onde essa função é negativa, ou seja, abaixo do eixo x. Por que positiva e negativa? Ó, menor que 0. O que é uma coisa menor que 0? É uma coisa negativa. O que é uma coisa maior que 0? É uma coisa positiva. Então, pessoal, olha que babinha. Se você fizer o gráfico da função, onde a minha função estiver abaixo do eixo x, vai ser o quê? Negativa, que é justamente o que a gente quer saber. Entendi. Inclusive, eu vou dar um conselho para vocês. Assistam a nossa aula de função modular, assistam as aulas também anteriores de inequação modular, porque aí você vai ter mais facilidade em entender a aula de hoje. Beleza, você fez o primeiro passo. Qual que é o segundo passo? O segundo passo, pessoal, é construir o gráfico da função y é igual a módulo de x menos 2. Ou seja, tá vendo que a gente obteve isso aqui? Módulo de x menos 2? Pois é, eu vou construir o gráfico dessa bagaça. E eu vou verificar onde que essa bagaça é maior que 0 e onde que essa bagaça é menor que 0. Na verdade, eu vou olhar só onde é menor que 0, que é onde o meu problema pergunta. Beleza, então a gente vai construir o gráfico dessa função. Ó, y igual a módulo de x menos 2, e a gente vai verificar onde que essa bagaça é menor que 0, ou seja, onde que o meu y é menor que 0. Vamos lá então, pessoal. Vamos construir o gráfico da função y é igual a módulo de x menos 2, e vamos verificar, conforme eu expliquei para vocês, onde que o meu y é menor que 0. Gente, existem vários jeitos de você fazer o gráfico de uma função. Se você não lembra ou se você não viu a aula de função modular, assista, porque a gente vai correr um pouquinho na aula de hoje. Então vamos lá. Vamos construir o gráfico da função y é igual a módulo de x menos 2. Vamos lá. Se você lembra bem, eu já expliquei para vocês nas aulas anteriores, eu falei que quando você tem o gráfico de y igual a x, o que a gente tem? A bissetriz dos quadrantes pares. Aliás, bissetriz dos quadrantes ímpares. Nerk, eu não lembro disso. Dá uma olhadinha um pouquinho mais para trás. Beleza. Gente, se vocês quiserem fazer o gráfico pela definição, também dá. Eu vou fazer o gráfico em 3 etapas, que eu acho mais fácil. Como é que eu chamo as 3 etapas? Primeiro, eu vou desencanar do módulo. Vou fazer de conta que não existe módulo. E eu também vou fazer de conta que não existe 2. Eu vou fazer o gráfico de y igual a x. É um gráfico que a gente sabe fazer, é tranquilo. Você pode fazer isso jogando pontos, enfim, tem vários jeitos de fazer esse gráfico. Gente, se vocês fizerem o gráfico da função y igual a x, vocês vão obter essa curvinha aqui em azul, correto? Correto. O que eu quero que vocês separem?
eu quero que vocês reparem que a gente tem um pedacinho que está abaixo do eixo x. E esse pedaço é o quê? Negativo, concorda? Nerk, por que é negativo? Porque está abaixo do eixo x. Isso significa que a minha função é negativa nesse trechinho laranja. Beleza? Como é que eu faço então, pessoal, o gráfico de módulo de x? É simples. Se você conseguiu chegar aqui, para chegar no gráfico de módulo de x, é muito fácil. Gente, y igual a x. É esse gráfico, correto? Correto. O que você vai fazer? Você vai pegar a parte negativa e espelhar a parte negativa para cima, conforme a gente já aprendeu. Se você pegar esse pedaço e jogá-lo para cima, você vai obter esse desenho aqui, correto? Correto. Quando você espelha a parte negativa para cima, o que você vai estar obtendo? Nesse caso, módulo de x. Ou seja, peguei o x, peguei a parte negativa, joguei para cima. Então, esse gráfico aqui é o que? Módulo de x. Até aí, beleza? Beleza. Né? Que eu achei muito complicado. Se você preferir, você sempre pode utilizar outros métodos de construção. Você pode fazer também pela definição de módulo. Eu acho mais difícil, mas beleza. Gente, chegamos nisso aqui. Y é igual a módulo de x. O que a gente vai fazer? Olha só, y é igual a módulo de x menos 2. Não é isso que a gente quer? É isso que a gente quer. Como é que eu chego disso nisso aqui? Olha que legal. Tá vendo que você tem y igual a módulo de x menos 2? Gente, o que esse menos 2 faz? Esse menos 2 joga o meu gráfico todinho 2 unidades para baixo. Ou seja, por exemplo, esse pontinho aqui, que está cortando no 0, vai descer 2 unidades. Ou seja, vai cortar agora no menos 2. Está aqui. E onde esses dois pontinhos cortam o gráfico no eixo x, eu ainda não sei. Ah, mas Nerk, você colocou menos 2 e 2. De onde que veio esse menos 2 e 2? Como que você descobriu esses dois valores? Eu já vou mostrar para vocês. Por enquanto, guarda a seguinte informação. Esse gráfico desceu 2 unidades, por quê? Porque módulo de x menos 2. E se fosse módulo de x mais 3, ia subir 3 unidades. E se fosse menos 5, ia descer 5 unidades. Menos desce o gráfico, mais sobe o gráfico. A gente já aprendeu isso. Beleza. Então, pessoal, esse aqui é o gráfico da função módulo de x menos 2, que é justamente o que a gente quer. A partir daqui, o problema praticamente morreu. Eu só vou explicar para vocês como que eu achei o menos 2 e como que eu achei esse 2, que é a pergunta que não quer calar. Como que eu faço, galera? É simples. Você concorda que esse ponto e esse ponto são os pontos onde o meu gráfico corta o eixo x? Concorda. Você concorda também que nos pontos onde o gráfico corta o eixo x, o valor do y é 0? Nerk, não entendi. Gente, onde o gráfico corta o eixo x, o valor de y ele vale quanto? Vale 0. A gente já aprendeu isso, inclusive, nas nossas aulas de função. É sempre assim. Beleza? Beleza. Então, como que eu faço para achar os pontos onde o meu gráfico corta o eixo x? É muito fácil. Basta fazer então que y é igual a 0. Por que, Nerk? Porque onde o meu gráfico corta o eixo x, o valor do y é 0. Entendi. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu tenho essa função, y é igual a módulo de x menos 2. Copiei. Para achar esses pontos, eu vou igualar y a 0, porque onde o meu gráfico corta o eixo x, o y vale 0. Então, olha só, para y vale 0, pessoal, quanto que vai dar isso aqui? Aqui, onde estava y, eu coloquei 0. Então, ficou que 0 é igual a módulo de x menos 2. Correto? Correto. Pessoal, menos 2. Posso passar para o outro lado, não posso? Posso. Vai ficar então que módulo de x é igual a 2 positivo, né? O menos 2 estava negativo, passou para o outro lado, positivo. Gente, eu posso fazer isso de 1001 formas. Olha que legal. Qual que é o número que, colocado dentro do módulo, dá 2? Existem dois números, dá para fazer até de cabeça. Existe o 2 e existe o menos 2. Você concorda que se eu colocar 2 dentro do módulo, o módulo dele dá 2? E você concorda que se eu colocar menos 2 dentro do módulo, o resultado também é 2?
Pois é, achamos os dois pontos, olha que legal, onde o meu gráfico corta o eixo X. Entendi. Agora, Nerk, onde fica o menos 2? Qual que é o 2? Aí é óbvio, né, gente? Menos 2 vem antes do 2. Não tem nem como errar isso. Então aqui é menos 2, aqui é 2. Esses são os dois pontos onde o meu gráfico corta o eixo X. Nerk, e como é que eu faço, caso eu queira, para descobrir onde o meu gráfico corta o eixo Y? É muito fácil. Olha só, basta você fazer a operação contrária. Gente, vocês concordam comigo que onde o meu gráfico corta o eixo Y, o valor de x é zero? É a situação contrária do que a gente tem aqui. Então, para a gente achar esse ponto, basta fazer o quê? Basta pegar a minha função e colocar zero por valor do x. A mesma coisa que a gente fez aqui, só que agora com o x. Entendi. Então olha como fica. Y igual a módulo de x menos 2. O que eu vou fazer? Eu vou colocar x igual a zero. Então vai ficar y igual a módulo de 0 menos 2. Gente, módulo de 0 dá quanto? Dá 0. 0 menos 2 dá quanto? Menos 2. Ou seja, quando o x vale 0, o y vale menos 2, que é justamente esse ponto. Maravilha, olha que 10. Achamos os 3 pontos do meu gráfico. Beleza? Beleza. Gente, quase acabando. Finalizando, galera. A gente quer chegar nisso aqui. Módulo de x é menor que 2, correto? Correto. Vocês concordam que a gente pode falar também que isso aqui equivale a essa expressão? Eu posso pegar esse 2, jogar para esse lado, o 2 está positivo, passa para cá negativo. Então ficou módulo de x menos 2 menor que 0. Essas duas expressões são idênticas, são a mesma coisa. Só que aqui fica mais fácil da gente entender algumas coisas. Por isso que eu deixei desse jeito. Olha que legal, galera. A gente chegou nesse gráfico, correto? Correto. A gente também observa que essa parte pintada em laranja é negativa. Nerk, por que essa parte pintada em laranja é negativa? Porque está abaixo do eixo X. Lembra disso? Pois é, já falei isso para vocês várias vezes. Se está abaixo do eixo X, a função é o quê? Negativa nesse ponto. Ou melhor, nessa região. Gente, o que a gente quer descobrir? A gente quer descobrir os valores para os quais essa função é menor que 0. E essa função aqui, pessoal, é igualzinha a essa, correto? Correto. Ou seja, gente, onde que o gráfico dessa função é menor que 0? Que fácil, Nerk. É só pegar a parte laranja. Exatamente, cara. Você pegou o jeitão. Ou seja, nesse pedaço aqui, que está em laranja, é a parte que é menor que 0. Ou seja, eu posso até pintar essa partezinha aqui. E você concorda, então, que o intervalo que é negativo, ele vai do menos 2 até os 2. Concorda comigo? Desse ponto até esse ponto é tudo o que? Abaixo do eixo X. Ou seja, esse é o intervalo que a gente está querendo. Beleza? Beleza. Nerk, e se a pergunta fosse módulo de x menos 2 maior que 0? Ou melhor, se a pergunta fosse módulo de x maior que 2? Aí, cara, fácil do mesmo jeito. Onde que a minha função é positiva? Onde que o meu gráfico está acima do eixo X? Nesse pedaço azul para trás e nesse pedaço azul para frente. Ou seja, antes do menos 2 e depois do 2, que foi exatamente o que a gente viu na aula passada. Muito fácil. Conclusão, galera. Conjunto verdade dessa equação pelo método gráfico é x pertence aos reais, tá o quê? X é maior que menos 2 e x é menor que 2, ou seja, dentro desse intervalo. Uma coisa que eu deixo claro, pessoal, é que vocês podem usar o método gráfico na resolução de inequações modulares ou mesmo de qualquer outra inequação. O problema é que é muito trabalhoso. Você entendeu? Acredito que você tenha tido menos dificuldades na aula de hoje do que na aula anterior. Só que qual é o problema? O problema é que você acaba perdendo muito tempo. Então, se você puder, se você souber fazer do modo algébrico que a gente viu na aula passada, é mais difícil? É mais chato? Mas é mais rápido. Se você tiver domínio do que a gente viu na aula passada, você vai lucrar bem mais do que se você utilizar a resolução gráfica. Beleza, galera? Valeu então!